do que é o conceito da pecuária de ciclo curto, o que a gente seleciona, o que nós preconizamos como modelo animal, e qual que é o resultado desse processo de seleção. Nós vamos começar aqui com bezerros. São bezerros que vão completar 3 meses de idade. Aqui nós temos filhos do Dakota e do Caribou. Cia Caribou, que é um filho de Nitro. Dakota, que é um touro da agropecuária Jacarezinho. Juntos, esses dois touros têm 12 mil filhos avaliados. Então, quando a gente fala dessa genética, fala desse pedigree, nós temos uma repetição matemática muito grande, ou seja, o conhecimento com relação à performance desses touros amplo, a acurácia desses touros é muito alta. Nós sabemos exatamente o que vai acontecer com esses bezerros na desmama, ao sobreano, que idade as filhas desses touros emprenham, ou seja, nós temos muitas informações sobre o pedigree desses touros. E isso facilita muito a nossa vida quando nós vamos identificar nos filhos desses touros quais são aqueles que herdaram as características e aqueles que herdaram as características do pai e, portanto, não têm altos valores genéticos. A nossa avaliação começa no dia do nascimento desses bezerros, aonde nós tomamos o peso ao nascimento, a data do nascimento, essas informações são incorporadas no sistema. A próxima avaliação vai ser a avaliação de desmama. Na avaliação de desmama, nós vamos avaliar os animais para conformação, precocidade e musculatura. Quando a gente olha para esses bezerros, a gente já vê uma expressão muito clara já do potencial frigorífico das carcaças desses animais. Animais que são muito jovens para uma condição de pasto estarem já apresentando esse volume de musculatura, essa facilidade de colocar gordura na carcaça, que são resultados do processo de seleção. Eles não são musculosos por acaso, senão porque os pais, avós e bisavós foram selecionados para essa característica e, portanto, eles estão apenas expressando o conteúdo genético deles para essas características avaliadas. A gente vai falar bastante sobre musculatura, porque musculatura é uma característica de uma relevância econômica muito importante para a pecuária. A musculosidade é a maneira mais inteligente de a gente colocar peso na carcaça de um animal. Eu tenho duas maneiras de colocar peso na carcaça. Ou eu aumento o tamanho dos animais, ou eu aumento a musculosidade dos animais. Economicamente, é muito mais barato produzir 1 kg de músculo do que 1 kg de gordura ou do que 1 kg de osso. Portanto, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de velocidade, selecionar para a musculosidade traz muito mais eficiência para a pecuária de corte. Por isso que vocês vão ver desde muito jovens os animais já mostrando essa riqueza muscular, essa composição de carcaça como se já fosse um animal em terminação. E o bom é isso realmente, animal que já cresce pronto. Por quê? Porque nós queremos encurtar ciclos. Nós não podemos primeiro crescer o esqueleto para depois crescer a musculatura, para depois crescer a precocidade. Nós temos que fazer com que isso aconteça. Tem outro microfone? Por quê? Para que a gente possa ter animais prontos rápido, para entrar mais rápido na terminação e, com isso, encurtar ciclos na pecuária. Então, a gente preconiza a velocidade como um indicador importante e, para isso, nós temos que ter animais que respondam. Esses bezerros, as mães estão sendo mantidas em condições de pasto e deve ser assim. A pecuária de corte não permite que a gente artificialize o ambiente de criação. Nós vivemos num país tropical e o país tropical se caracteriza por ter alto potencial de produção de forragem e nós temos que ter animais cada vez mais eficientes em transformar esta forragem em quilos de bezerro ou em quilos de carcaça ou em resultado frigorífico. Então,
A gente não pode perder o pé dessa realidade. O confinamento, ele é uma etapa da produção. Mas a rentabilidade a gente constrói efetivamente no pasto. Ou seja, eu tenho que fazer que o crescimento, que os animais sejam cada vez mais eficientes em condição de pasto. É bem verdade que não existe genética para passar fome. Nós temos que garantir um mínimo de condição. Ei, 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 ei. É bem verdade que não existe genética para passar fome, nós temos que ter condições mínimas de criação, mas nós temos que buscar dentro do nosso modelo de seleção encontrar os animais mais adaptados ao nível nutricional que o pasto pode proporcionar. O que eu quero dizer com isso? Que é muito mais inteligente nós buscarmos uma genética para a nossa fazenda do que querer transformar a nossa fazenda para uma determinada genética. Portanto, é muito importante que os senhores observem aonde esses animais foram selecionados. Se eles foram selecionados a pasto, se eles apresentam essa composição de carcaça, significa que eles são adaptados a esta condição, são efetivamente os melhores animais, a melhor opção genética para que vocês possam fazer o seu abastecimento aí de valor genético. Vamos colocar as vacas aqui junto com eles agora, para a gente ver a condição corporal das vacas, como é que elas estão em uma condição normal de produção. Fêmeas. Aí com Ei. Vai ter ficar um pouco mais para baixo. Vai ter que ficar um pouco mais para cá. São fêmeas com 3 meses de parto, fêmeas que já estão em reprodução, já servidas, ou seja, nós já estamos trabalhando para estar com outro bezerro na barriga e um bezerro dessa qualidade no pé. São matrizes. Essa fêmea mais escura aqui é uma fêmea origem São Marcelo, um rebanho Cia. Aqui uma fêmea já crioula, uma fêmea que possui o certificado a 129, é uma fêmea que possui o certificado de superioridade genética, ou seja, ela está entre as melhores fêmeas da companhia de melhoramento, por isso que ela recebe aquela marca na paleta. E a terceira vaca, aquela mais próxima da seca, outra fêmea também crioula da fazenda, fêmea da genética São Pedro. Então aqui a condição real, que nós mantemos as fêmeas e o que elas são capazes de entregar com relação à qualidade dos bezerros que elas produzem. Podemos passar o próximo lote? Vocês viram bem aí os bezerros nos pés das vacas, né? Estas são as bezerras no pós-desmama. Hoje, fêmeas que estão aí completando seus 14 meses de idade. Portanto, é como se eu tivesse pego o meu relógio do tempo aqui, desse uma corda de 1 ano à frente, e estou vendo aqueles bezerros que saíram dos pés das vacas já em fêmeas de sobreano. Então, o que vai acontecer com aqueles bezerros é exatamente o que está acontecendo com essas fêmeas. Já desmamaram, foram avaliadas a desmama
E no caso da pecuária de ciclo curto, ou seja, quando a gente procura andar mais rápido, e aqui, olhando para essas bezerras, faz sentido por que andar mais rápido? Porque elas são eficientes, porque elas já estão prontas, estão terminadas. Nada mais óbvio do que iniciar a reprodução. E essas são bezerras que todas elas já foram servidas há uma semana atrás, ou seja, já estão em reprodução. Algumas delas já estão fertilizadas, elas não sabem ainda que estão prenhas, porque não tem 13 dias ainda de pós-inseminação, mas seguramente nesse nível aqui nós vamos ter no mínimo 40% de prenhez no primeiro serviço. Tá? É conhecido, é sabido esse efeito, e esse é o exemplo da pecuária que anda rápido. Ou seja, o ideal é que nós tenhamos uma pecuária onde todas as fêmeas da fazenda que não estejam mamando estão em reprodução. Isso é uma maneira de a gente incorporar um contingente de fêmeas que só significaria custo para a fazenda e colocá-las imediatamente para produzir dentro da fazenda. Ou seja, a partir do momento que essa novilha emprenha, que no caso essa é uma bezerra de 14 meses, né, emprenha, ela já iniciou a produzir o seu primeiro bezerro. A quantidade de meses que ela antecipa em relação aos 24 meses, que seria o sistema convencional de produção, significa uma diminuição direta no custo de produção desse primeiro bezerro. Então vamos fazer uma conta aqui. Pedro, quanto te custa manter uma fêmea por mês na fazenda? Cadê o Pedrinho? Mas vai estar muito próximo hoje de R$50 por mês. O custo de manutenção de uma fêmea dessa. Se ela está antecipando 6 meses no primeiro parto, significa que esse bezerro está te custando R$300 a menos. Isso está aumentando o seu resultado dentro da pecuária. Está aumentando o resultado financeiro, se a atividade da fazenda é a venda de bezerros. Portanto, esta é a genética, a fórmula para tornar a pecuária cada vez mais eficiente. Antecipar a reprodução e incorporar a precocidade sexual dentro do seu sistema de produção. É bem verdade que isso não acontece por acaso, não basta eu querer antecipar a idade do primeiro parto, eu tenho que ter uma genética especializada para isso. Esse pacote que vocês estão vendo aqui dentro do curral é um pacote que contém a precocidade de terminação, que contém a precocidade de crescimento e contém a precocidade sexual efetivamente. Esse conjunto de características é que vai determinar esse animal precoce e vai determinar esta pecuária de ciclo curto, essa pecuária que explora a precocidade sexual. O importante é nós quebrarmos o paradigma de que uma fêmea só emprenha com 24 meses ou só emprenha com 330 quilos. São coisas do passado, nós temos que perder essas barreiras e começar a enxergar que o Nelore moderno tem um outro potencial, ele trabalha numa outra velocidade. E se nós tivermos acesso a essa genética e não explorarmos o potencial que ela tem, não vamos recolher o investimento realizado. Ou seja, para eu ganhar dinheiro com essa genética, eu tenho que também passar a explorar efetivamente esses potenciais que elas apresentam, ou seja, a precocidade sexual. Tá visto, senhores? Então, para quem esteve no primeiro dia de campo lá da São Pedro, há quantos anos atrás? 5 anos atrás, Pedro? Quando a gente falava que o rebanho ia mudar, que ia ter precocidade sexual, está aqui a prova disso. E observem, os senhores, a mudança na qualidade dos animais, na composição de peso dos animais em apenas 5 anos. Mostrando como é que a velocidade progride, né? Como é que a genética progride num espaço de tempo relativamente curto. 5 anos é muita coisa para a gente, principalmente quem já passou dos 40. Mas, em termos de seleção de gado de corte, é muito pouco tempo para ter um resultado tão forte. Isso se deve também à precisão com a qual hoje nós fazemos seleção.
A genômica é uma maneira de nós conhecermos o animal por fora e agora também por dentro, ou seja, pela composição genética dos animais. Isso aumentou muito a certeza, a precisão nas nossas tomadas de decisões. Ou seja, com isso nós acertamos muito mais nos acasalamentos, nós conhecemos muito melhor a genética dos touros que vão para o teste de progênie e que acabam chegando à nossa lista de touros provados e, portanto, ao mercado, facilitando todo o nosso trabalho de seleção. Podemos passar? Essas três novilhas que estão aqui apresentadas, que é a 226, que é uma filha do Oiapoque, ela tem 15 pontos de índice de desmama. A 226, qual que é o número dela aqui? É a da orelha rasgada. Não, essa aqui. Ela é uma filha do Oiapoque. O Oiapoque é um touro jovem da cia de melhoramento, um touro que foi selecionado para teste de progênie. E essa fêmea já tem 15 pontos de índice de desmama. A fêmea I557, que é essa fêmea aqui de trás, é uma fêmea do Cia Caribou. Caribou é um touro líder hoje para retorno maternal. O retorno maternal é um índice que mede a idade do primeiro parto das fêmeas, a reconcepção delas quando primíparas e secundíparas, o peso adulto das vacas e a qualidade dos bezerros que elas produzem. Então essa é uma fêmea, filha de um touro que tem um conteúdo maternal muito forte, que é o Cia Caribou. Ela tem 15,59 para índice de desmama. Ela está entre as 1.400 melhores novilhas entre toda a cia de melhoramento. E a terceira é a 232, PCA 232, que é esta fêmea aqui. É uma filha do Nabal, que é um touro avaliado na CIA, um touro PO, de 12,26 de índice cia genômico. Ou seja, 3 fêmeas que estão aí entre as melhores fêmeas avaliadas na safra delas. São as matrizes que reúnem o melhor conjunto genético dentro da nossa avaliação para a característica de índice de desmama. Essas são fêmeas que a gente tem que acompanhar de perto, aplicar a genômica sobre essas matrizes e provavelmente passar a aspirar essas fêmeas como doadoras para andar ainda mais rápido no nosso processo de seleção. Ou seja, através desse encurtamento de ciclo, sabendo como é que elas são geneticamente superiores, usando essa genética mais jovem, eu consigo fazer um progresso genético ainda mais rápido dentro do rebanho, através dessa biotecnologia. Essas já foram aspiradas, inclusive, né? Então, o que é isso? Andar rápido. É ter pressa em trazer resultados e ter pressa em ganhar dinheiro. Tá ok? Podemos passar? Aqui 2 matrizes
que são utilizadas na fazenda como doadoras de embriões. Uma de origem da Fazenda Segredo, outra de origem da Fazenda São Marcelo. São as fêmeas R0934, uma filha do Lítio AJ, tem 19 pontos de índice de desmama, índice genômico de 17,40. Ela está entre as 400 melhores fêmeas avaliadas dentro da CIA de melhoramento. Que é essa fêmea aqui, tá? Filha do Lítio AJ. A outra vaca, V5877, ela é uma filha do Paint Nitro. Paint Nitro numa doadora lá da Fazenda Segredo. O embrião da Fazenda Segredo. Ela tem índice de desmama de 15,60. Ela tem índice genômico de 10 pontos. E tem um retorno maternal de 12 quilos. Enquanto que a R934 tem um retorno maternal de 14 quilos. O retorno maternal ele é expresso em quilos e representa o diferencial de produção de cada uma dessas fêmeas convertido em quilos de bezerro. Ou seja, em relação à média de matrizes avaliadas, essas fêmeas têm condição de entregar mais quilos de bezerro, uma mais 14 quilos de bezerro, outra 12 quilos de bezerro, em relação às demais vacas avaliadas na CIA. E esse retorno se deve à precocidade sexual, ao peso adulto, à reconcepção dessas matrizes. Cada uma delas já tem 3 partos avaliados, portanto, além da genômica, elas têm a repetição dos próprios filhos produzidos dentro do rebanho. E a gente vai ver aqui também alguns bezerros já filhos dessas matrizes. Pode passar os bezerros. Passa só os bezerros, deixa as vacas para trás. Tudo sem problema. Esses 2 produtos já filhos dessas doadoras, né? Essa aqui, esses bezerros são filhos da R934. Bezerros ainda muito jovens, mas a gente já vê na composição de peso, especialmente do macho, né? Que expressa isso mais precocemente, uma composição corporal já muito distinta. Lembrando que esses embriões são implantados em outras fêmeas, né? Portanto, que não necessariamente tem a mesma habilidade materna dessas vacas, mas, em geral, a gente pega os piores ventres para colocar os embriões, ou seja, aqueles de menor potencial genético, e coloca o embrião sobre essas fêmeas como maneira de acelerar toda a qualidade da reposição e produzir animais de um valor genético distinto. Então, esta é uma biotecnologia que cresce. Hoje, na CIA de melhoramento, 4% do total de bezerros desmamados na CIA de melhoramento já são filhos de embriões. Isso significa uma aceleração do uso das melhores vacas. Quando a gente observa a média de produtos avaliados entre todas as matrizes da CIA, nós temos uma média de 3 produtos ao longo da vida produtiva de uma vaca. Então, a produtividade acumulada dessas matrizes ao longo da sua vida são de apenas 3 produtos, depois essas vacas são substituídas. E quando a gente tem uma vaca excepcional e pode multiplicá-la, deixando 30, 50 filhas dessas fêmeas superiores, nós temos uma mudança muito grande na progressão do valor genético desse rebanho que utiliza essa biotecnologia. Então, depois que nós sabemos o valor genético, já conhecemos o valor genético, temos segurança sobre ele, a biotecnologia para multiplicar essa genética superior é extremamente indicada. Podemos passar esse lote? Pode passar o bezerro na frente?
E a função do dia de campo também é quebrar um pouco dos paradigmas, né? Quando a gente fala da precocidade sexual, a gente sabe que muita gente tem reservas com relação a essa estratégia, porque a fêmea vai ficar uma fêmea pequenininha, porque os bezerros, filhos dessas vacas, vão ser medíocres. E aqui nós temos aí um casal de bezerros, filhos de fêmeas sexualmente precoces. E a gente vê a composição de peso dos animais completamente distinto. Aqui são os dois são filhos do Cia Chaplin HJ. O Chaplin é um touro que foi provado esse último ano, já é um touro provado do teste de progênio da Cia de melhoramento. É um touro que figura entre os principais reprodutores provados do sumário Aliança 2021, com mais de 600 filhos avaliados, portanto um touro de alta acurácia já no seu primeiro ano de prova. Então aí tem uma contribuição direta aí da qualidade do pai e da qualidade das mães. Vamos jogar as fêmeas aqui agora. São fêmeas precoces, no seu segundo parto. Fêmeas em completa condição de pasto. E olha a qualidade da carcaça dessas fêmeas. Fêmeas que já estão, fêmeas muito jovens, que já estão no seu segundo produto produzido, ou seja, segundo bezerro ao pé, com essa qualidade de bezerro, com essa qualidade de carcaça. Observem a composição de ubre dessas fêmeas, a capacidade de produção de leite, ou seja, animais realmente distintos com relação à função maternal, e fêmeas que iniciaram mais cedo a reprodução, sem todavia o que não deteve o desenvolvimento delas como indivíduos, continuam crescendo, continuam sendo eficientes, especialmente com essa qualidade de bezerro ao pé, que é o maior indicador da qualidade maternal da vaca, ou seja, o que ela é capaz de entregar para a gente de resultado é efetivamente aquilo que a gente deve valorizar. Podemos passar? Então, senhores, não tenham dúvidas que esse é o futuro da pecuária. Explorar a precocidade sexual associado com crescimento, com qualidade de carcaça e trazer muito mais resultado para a pecuária e cria. Esse é um reprodutor Seipe, um reprodutor filho do Elinha J, filho de uma vaca precoce, uma vaca aqui da fazenda precoce. Então, mais uma vez, reforçando o conceito de que a precocidade sexual já é o capítulo definitivo da pecuária de resultados. O Elim é um touro que se caracteriza por baixo peso no nascimento. Esse reprodutor também tem DEPs de 29,8 quilos para peso no nascimento. Portanto, um touro que pode ser indicado sob novilhas precoces. Ele tem idade do primeiro parto projetada para 904 dias. É um touro que reduz em 11 dias de valor genético a idade do primeiro parto. Portanto, é um touro melhorador para precocidade sexual. A relação entre esses dias de valor genético com valor fenotípico, em média, hoje na CIA, é de 7 dias, 7,7 dias. Então, 11 dias, eu estou falando aqui de uma antecipação de 77 dias na idade do primeiro parto, observada nas filhas desse touro. Então, a gente vê um animal
muito forte para a precocidade sexual, muito forte para a precocidade de terminação. Olha a silhueta desse animal, um animal que tem muito bom volume de costelas em relação ao comprimento de pernas. Tem uma facilidade muito grande de colocar gordura. A gente vê claramente essa predisposição de terminação de carcaça que a gente chama de precocidade de terminação. Ele pesa hoje 538 quilos e é um reprodutor com apenas 26 meses de idade, mas com carcaça pronta, um animal pronto para trabalhar. Podemos passar ele adiante? Volta ele e coloca o outro para mim, por favor. Depois a gente volta os dois. Esse é um filho do Assis AJ em vaca frontal que vai a backup. Portanto, um touro de um pedigree bastante interessante. Índice genômico de 19,94. Ele é um touro top 10% para índice CIA genômico. Ele é um touro de índice de desmama de 8,30. Portanto, top 30% para índice de desmama. Retorno maternal de 14 quilos, ou seja, um touro muito maternal, quase uma arroba aí de retorno maternal para cada uma das filhas desse touro colocadas em reprodução. E ele tem um índice frigorífico de 9,56 para índice frigorífico, que o coloca entre os top 5% para índice frigorífico. A gente sabe que touros DECA 1 para índice frigorífico já impactam em 0,2 pontos percentuais no rendimento de carcaça. Touros top 1% para rendimento de carcaça, para IFRIG, já reduzem ou melhoram em 0,4% o rendimento de carcaça. Ou seja, se a nossa média no experimento que nós abatemos os animais para a validação da equação, com 7 mil animais abatidos, a nossa média de rendimento de carcaça foi de 57%, esse é um touro que vai trabalhar 0,4% acima desta média com relação ao rendimento de carcaça. O rendimento de carcaça é uma estratégia muito importante para a gente aumentar o resultado no gancho sem aumentar o tamanho da fêmea, porque metade do que vai nascer como filhos desse reprodutor serão fêmeas que vão ser mantidas como reposição, e esse é um touro que trabalha muito bem. A parte frigorífica é um touro top 5 para índice frigorífico, mas é um touro extremamente positivo para índice CIAGEN e para retorno maternal, portanto, também um touro maternal. É um conjunto muito interessante e inteligente. Podemos voltar ao primeiro touro? E aqui a gente vê dois animais que possuem o SAPE, ou seja, animais de superioridade genética avalizada pela CIA de melhoramento, animais que têm uma composição de peso muito destacada, o que a gente chama de peso inteligente, um com um pouco mais de crescimento, outro com mais precocidade de terminação. A gente começa a pensar como é que eu uso cada ferramenta dessa. Esse touro é um touro já mais completo, um touro que tem um trabalho mais direcionado para a reposição de qualidade, enquanto este animal mais direcionado para a facilidade de parto, para quem já tem novilhas já em um estágio mais avançado de desenvolvimento e que consegue trabalhar simultaneamente a precocidade de terminação, essa habilidade em terminar a carcaça. Então, duas grandes ferramentas que possuem usos específicos, e é assim que a gente enxerga a genética, como se fosse uma caixa de ferramentas. A gente vai lá e pega a ferramenta certa para apertar cada parafuso no seu sistema de produção. Vou soltar aqui. Daqui a pouquinho.
O terceiro reprodutor é o PCAI 67, ele é um filho do Playboy da Matinha, que vai a provador de Z, numa vaca sexualmente precoce, uma fêmea de seleção lá do Júnior Taíde, lá daqui do norte de Minas, parceiro da CIA de melhoramento também, que faz um trabalho destacado na seleção de Nelore. Esse reprodutor com índice genômico de 6.20, top 30% para Ciagen, retorno maternal de 13,56, e a característica que mais chama a atenção na avaliação genética desse touro é a precocidade sexual, com um IPP de 894 dias, portanto um touro que reduz 21 dias na idade do primeiro parto, isso vezes 7, nós estamos falando aí de 140 dias de impacto com relação à precocidade sexual das suas filhas. Então aqui, conhecendo um pouco melhor como é que funciona a avaliação genética, como é que funcionam os touros, como a gente usa cada uma dessas ferramentas com o intuito de melhorar o nosso sistema de produção. Esse é um touro nascido no mês 9, portanto, um touro que está agora com seus 27 meses de idade, pesando 555 quilos, e assim, não é um touro que está rachando de gordo, né? Mas a gente vê aí o potencial de crescimento desse touro, que tem um GNS de 403 quilos, é um touro que melhora 3 quilos para ganho de nascimento sobre ano nos seus valores genéticos.